Então vamos lá, vamos retomar. A gente encerrou justamente no tratamento dos sujeitos do crime, não é isso? No finalzinho do último bloco, a gente trouxe para você o sujeito ativo. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar o delito de homicídio. Crime comum é aquele em que não se exige nenhuma qualidade ou característica especial daquele sujeito ativo. E aí ficamos de analisar agora no início desse bloco e seguir no entendimento da matéria, o sujeito passivo. Então vem comigo na tela, olha só. Quem é o sujeito passivo do crime de homicídio? Vamos lembrar, sujeito passivo também estamos diante de um crime comum, qualquer pessoa pode ser vítima, obviamente eu não exijo nenhuma qualidade ou característica especial do sujeito passivo, portanto ele é comum, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio, beleza? Agora pessoal, eu te disse o seguinte, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio, e eu faço uma pergunta para você, vamos imaginar o seguinte, e se o agente quiser matar o presidente da República, ou então o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Supremo Tribunal Federal? Veja que nós estamos aqui analisando justamente a linha sucessória da presidência da República. Então veja que o agente agora ele resolveu matar ou o presidente da República ou qualquer um daqueles que se encontram na linha sucessória da presidência. O presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do STF. E agora, se a vítima do crime é exatamente essa daí? Nós estaremos falando do crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal? Artigo 121 do Código Penal te disse que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Obviamente, em razão do que eu te disse acima, você vai me responder o seguinte: professor, se qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio, se o agente quer praticar o crime de homicídio contra qualquer um, ele responderá pelo artigo 121. E aqui que fica interessante. Vem aqui comigo, olha só. Quando eu estou diante dessas vítimas específicas, eu tenho que analisar qual é a finalidade do agente quando ele pratica o delito. Por quê, professor? Porque, a depender da finalidade do agente, eu posso ter uma alteração no crime praticado por ele. Se ele simplesmente mata o presidente da República porque ele não foi com a cara do presidente da República, então imagine que o vizinho da Dilma não foi com a cara da Dilma, por conta de uma festa que ela fez no dia anterior, ele ficou brabo, quando a Dilma sai, indo trabalhar, ele consegue vencer a segurança, atira na cabeça da Dilma para que ela deixe de causar transtornos à vida dele. Ou seja, foi um crime praticado sem nenhuma motivação política, um crime praticado simplesmente em razão de um desentendimento entre vizinhos. O agente que pratica o crime de homicídio contra a presidente da República, nessa hipótese em que eu te narrei, sem a motivação política, ele responde pelo artigo 121 do Código Penal. É o crime de homicídio. Afinal de contas, qualquer um pode ser vítima, inclusive o presidente da República. Veja que, sem motivação política, estamos falando do crime previsto no Código Penal. Logo, você percebe que, havendo motivação política, o crime já não será mais o do artigo 121, e é justamente esse o detalhe que eu quero trazer para você. Veja, se ao matar o presidente da República, se ao matar o presidente da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou até mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o agente pratica a conduta motivado por questões políticas, nós saímos do Código Penal e entramos na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 1983. Essa lei traz para a gente um crime específico em seu artigo 29, que trata desse crime de homicídio, praticado contra essas pessoas que eu narrei, desde que o agente possua uma motivação política. Então é o seguinte, a vítima é presidente da República, da Câmara, do Senado ou do STF, havendo motivação política, não estamos no 121. Sem motivação política, o crime é o do artigo 121 do Código Penal. Ok? Vamos lembrar disso para a sua prova, extremamente importante. Você vai me falar o seguinte, professor, na minha prova não cai Lei de Segurança Nacional. Eu não preciso conhecer essa informação. Mas você vai ficar atento a um detalhe extremamente importante. Na sua prova cai o crime de homicídio. E ele pode narrar o fato em que um agente mata o presidente da República com motivações políticas e te perguntar se aquilo é um homicídio. Se você não conhece essa informação, se você simplesmente sabe que estamos diante de um crime comum, em que qualquer pessoa pode ser o sujeito passivo, você vai marcar certo nessa questão e vai errá-la. Porque a partir do momento que o agente pratica o crime de homicídio contra o presidente da República, mas ele pratica essa conduta motivado por questões políticas, eu não tenho crime de homicídio. Você precisa lembrar disso. Precisa saber o artigo e qual é a lei que trata desse crime? Não. Mas você precisa saber que aquilo ali não é homicídio. Claro isso daí? Então vem comigo na tela, olha só a resposta para você anotar.
Se o agente quiser matar o presidente da República, da Câmara, do Senado ou do STF, estaremos falando do crime do homicídio previsto no artigo 121? Depende do motivo pelo qual se deu o homicídio e foi exatamente o que eu te expliquei aqui. O agente responde por homicídio doloso, ou seja, ele fica no Código Penal, em seu artigo 121, se o crime não teve motivação política. Agora, se o crime foi praticado com motivação política, ele será enquadrado no artigo 29 da Lei 7.170 de 83, conforme eu te disse. Veja que nesse caso, inclusive, estamos diante de um crime que possui uma pena muito mais severa do que o crime de homicídio. Basta que você se lembre que o crime de homicídio, em sua modalidade simples, ele atinge um patamar máximo de 20 anos e uma pena mínima de 6. Enquanto no crime previsto na Lei de Segurança Nacional, nós temos uma pena mínima de 15 e um máximo de 30. Essa pena ela é superior, inclusive, à do homicídio qualificado. Beleza? Então lembre-se dessa informação, ela é importante para a sua prova, não se esqueça disso. Tranquilo? Tá comigo? Então beleza. Espero que já anotamos, já está tudo certo. Agora, importante, quando a gente pensa em sujeito passivo e quando estamos diante de crimes contra as pessoas, olha que importante, vou falar de novo, quando estamos tratando de sujeito passivo e estamos diante de crimes praticados contra as pessoas, nós temos que lembrar também de uma previsão trazida pelo Estatuto do Índio. Como assim, professor? O Estatuto do Índio, pessoal, ele garante um aumento de pena para qualquer crime contra a pessoa que tenha sido praticado contra um índio. Olha comigo na tela para você entender o que eu estou te falando. Em qualquer crime contra a pessoa, e eu quero que você se atente a esse detalhe, em que o sujeito passivo seja um índio não integrado à sociedade, que a gente chama de selvagem, né? Silvícola é aquele que não é integrado à sociedade, haverá uma causa de aumento de 1/3 na pena combinada. Então eu estou falando de crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa, ele insere aqui os crimes contra a vida, ele insere os crimes de lesão corporal. Basta que você se lembre no começo do bloco anterior, quando nós trouxemos ali a estrutura da parte especial do Código Penal. Crimes contra as pessoas, ele está no título 1. Título 1. Mas esse título ele é composto por vários capítulos. Nós temos o capítulo 1, crimes contra a vida. Nós temos o capítulo 2, que é o crime de lesão corporal. Depois nós vamos ter aqui os crimes contra a honra, nós vamos ter o crime de rixa, nós vamos ter o crime contra as liberdades pessoais, crimes de perigo à vida ou saúde de outrem. Beleza? E você vai ter que lembrar disso tudo? Sim, vai ter que lembrar disso tudo. Nós vamos aqui até o artigo 154, ou seja, estamos no artigo 121 a 154 do Código Penal. Qualquer um desses crimes que tenha sido praticado contra índio não integrado à sociedade, ele receberá a causa de aumento de 1/3. Beleza? Então lembre-se disso para você não cometer nenhum equívoco na sua prova. Nós estamos tratando do crime de homicídio, que é um dos crimes contra a vida. Obviamente, se o crime de homicídio é praticado contra um índio não integrado, ele deve receber uma causa de aumento de 1/3. Beleza? Lembre-se, isso vai acontecer também na lesão corporal, crime contra a honra, crimes contra liberdades pessoais, ou seja, qualquer um dos crimes contra a pessoa. Claro isso daí, pessoal? Vamos lembrar desse detalhe. São informações para você fazer a diferença na sua prova, pessoal. Nós não vamos ficar aqui no superficial. Informação que você encontra em qualquer lugar, você não precisa estar aqui comigo, beleza? Aqui é para a gente fazer o diferente. É para você acertar o que ninguém vai conseguir acertar. Tranquilo? A gente vai avançar no estudo. Nós tratamos do sujeito ativo, nós tratamos do sujeito passivo. Agora nós vamos ver qual é o objeto jurídico que a lei penal tutela quando ela pensou no crime de homicídio. Professor, como assim objeto jurídico? Pessoal, todo crime ele só existe para proteger um bem jurídico de alguém. Por exemplo, eu crio o crime de furto para proteger o patrimônio da pessoa. Então, para resguardar o patrimônio, eu vou criar o crime de furto, porque aí o sujeito vai se sentir intimidado pela norma e ele não vai atentar contra o patrimônio de terceiro. Veja que a norma existe para proteger um bem jurídico. Que bem jurídico é esse? O patrimônio. No crime de homicídio, a lei penal cria o crime de homicídio para proteger qual bem jurídico? A vida.
Então vem comigo na tela, olha só que interessante. Quando eu penso em homicídio, o bem jurídico que o direito penal visa proteger ao criar esse tipo penal é a vida. Só que é a vida pura e simplesmente? Não, pessoal. Aqui nós estamos diante da vida extrauterina. Vida extrauterina. Porque você vai ver comigo que se for vida intrauterina, nós estaremos diante do aborto. A gente ainda vai chegar lá. Então, pensou em homicídio, tutela-se a vida extrauterina. Tudo bem. E quando é que se inicia a vida extrauterina? Professor, eu preciso estabelecer um lapso temporal exato de a partir de que momento a vida é extrauterina e até que momento essa vida é intrauterina. Porque se eu atentar contra uma vida, eu preciso saber se o que eu estou praticando é um homicídio ou então se o que eu estou praticando é um aborto. E o que vai definir isso? Se aquela vida era extrauterina ou intrauterina. Você, obviamente, como é comum, vai pensar o seguinte: professor, isso é ridículo. Vida extrauterina é aquela fora do ventre da mãe. Vida intrauterina é aquela dentro do ventre da mãe. E aqui a gente tem um problema muito grave. Por quê, pessoal? Eu posso estar diante de uma vida extrauterina com a criança dentro da barriga da mãe. Da mesma forma que eu posso atentar contra a vida intrauterina, mas essa criança só morre depois de estar fora da barriga da mãe. Então já não é tão simples quanto você imaginou. A gente vai entender que para a sua prova é mole, mas se você for com essa ideia leiga de que extrauterina é fora da barriga, intrauterina é dentro da barriga, você erra a questão, porque é justamente nesse limite que o seu examinador vai bater. Então, qual é o marco temporal juridicamente adotado para se definir o início da vida extrauterina? Aquele momento a partir do qual um atentado contra a vida torna-se homicídio. A gente vai definir esse momento como o início do trabalho de parto. Então, olha que importante, vou repetir para você. O início da vida extrauterina se dá com o início do trabalho de parto. Iniciou-se o trabalho de parto, estamos diante de uma vida extrauterina. Vem comigo na tela, olha só. A resposta está aí para você anotar. De acordo com a doutrina e de acordo também com o STJ, a vida extrauterina surge com o início do trabalho de parto. Início do trabalho de parto. Então, essa daqui é a expressão que você não pode esquecer. Início do trabalho de parto. Iniciou-se o trabalho de parto, inicia-se a vida extrauterina. Então, olha só, iniciado o trabalho de parto, não se fala mais em aborto. Estaremos agora diante do delito de homicídio ou infanticídio, conforme o caso, já que estamos agora diante de vida extrauterina. Então, é o início do trabalho de parto que define para a gente quando é que se começa a vida extrauterina. E aí, olha que importante questões a gente analisar aqui. A ciência, ela discute em que momento que se inicia esse trabalho de parto. Então existe parte da ciência que diz que o trabalho de parto ele se inicia a partir do momento que o colo do útero se dilata. Outra parte da doutrina diz que o início do trabalho de parto ele já se dá com as dores do parto. Uma outra parte da ciência diz que, na verdade, o início do trabalho de parto ele só ocorre quando o feto se desentranha totalmente do ventre materno. Ou seja, cientificamente nós estamos com um problema enorme. Agora, juridicamente, e aí a gente vai esquecer a ciência médica, porque o que importa pra gente é o direito, a gente vai trabalhar na sua prova com uma expressão. Que expressão é essa? Início do trabalho de parto. Professor, e por que é importante lembrar somente disso? Porque na sua prova vai vir o item dessa forma aqui. A mulher chegou ao hospital já em trabalho de parto e pediu para que o médico retirasse o neném de sua barriga. Ela queria que aquela vida não se consumasse. Ela já tinha muitos filhos e não queria ganhar mais aquele. Só que veja, ela já chega ao hospital em trabalho de parto. O médico atende ao pedido da gestante e mata a criança. Esse médico praticou aborto ou esse médico praticou homicídio? Veja que a criança está dentro do ventre materno. Mas a questão te afirma que apesar da criança estar dentro do ventre materno, a gestante chegou ao hospital em trabalho de parto. Pessoal, se o trabalho de parto já se iniciou, um atentado contra aquela vida, ainda que na barriga da gestante, considera-se homicídio. Porque se o trabalho de parto já se iniciou, significa que eu tenho ali uma vida
extrauterina. Portanto, esse médico que pratica um atentado contra a vida dessa criança responde por homicídio. Beleza? E não por aborto. Apesar do feto ainda estar na barriga da mãe. Então, o importante para você na hora da prova é lembrar. Calma aí. O trabalho de parto já se iniciou ou não? Iniciado o trabalho de parto, esquece aborto. Ah, mas o neném está dentro da barriga da mãe. Beleza, mas o trabalho de parto já se iniciou? Homicídio, porque aquilo ali é vida extrauterina. Ficou claro isso na sua cabeça? Não confunda as coisas. Tranquilo isso daí? A gente vai avançar, tem mais informações. Aqui eu faço um quadro, né, para você se lembrar disso daí. Vida intrauterina caracteriza aborto, extrauterina caracteriza o infanticídio, ou então o homicídio, a depender da situação. Agora o importante, vem aqui comigo um pouquinho. A gente sabe que o direito civil exige que a pessoa, que o neném respire para que ele adquira os direitos de personalidade. E aí é algo que acontece no direito civil, é uma exigência. Se o neném nasce e não respira, ele não era em nenhum momento pessoa detentora de direitos. Então, nasceu, respirou, ainda que por um breve segundo, ele adquiriu personalidade e os direitos oriundos da personalidade. Isso lá para o direito civil. Agora, para o direito penal, o nascimento desse bebê exige a respiração para que exista ali um crime contra a vida? Olha o que eu estou te perguntando. Se um médico pratica um atentado contra um nascituro que não respirou, ele praticou o crime de homicídio? E aí essa pergunta foi discutida, porque houve a prática de um homicídio culposo por médicos durante um aborto, durante um parto, e ficou questionando-se na justiça, até que isso chegou ao STJ, se efetivamente aqueles médicos teriam praticado um homicídio, já que não havia a prova de que aquele nascituro tinha respirado. Então a defesa dizia o seguinte, olha só, a criança não respirou, portanto ela nunca teve vida para que o médico retirasse a vida dela. E o STJ entendeu como essa questão da necessidade de respiração. No direito penal, não há a necessidade de que a criança, de que o neném, de que o nascituro tenha respirado. Então, olha comigo na tela que interessante o entendimento do STJ. Iniciado o trabalho de parto, portanto, diante de uma vida extrauterina, não é necessário que o nascituro tenha respirado para a caracterização do homicídio. Esse é o entendimento do STJ, no HC 228.998 de Minas Gerais. E olha que, se você está achando estranho, obviamente isso daqui colide com o entendimento que você traz do direito civil. Se a pessoa não respirou, ela não adquire direitos de personalidade. Isso lá no direito civil. No direito penal, se a pessoa não respirou, significa que ela não viveu? Errado. Esse não é o entendimento do STJ. Para o STJ é desnecessário que o nascituro tenha respirado para que se caracterize um homicídio. E eu trago a questão recente que te comprova o que eu estou te dizendo. Olha o que vem escrito nessa questão. Comete o crime de homicídio a mulher que, iniciado o trabalho de parto, olha só como é que ele aborda na prova, olha que interessante. Iniciado o trabalho de parto, portanto, ele já deixa claro que estamos diante de uma vida extrauterina. Então ele está dizendo o seguinte, ó, homicídio com vida extrauterina, por enquanto tá beleza. Comete o crime de homicídio a mulher que, iniciado o trabalho de parto, não estando sob a influência do estado puerperal, mata o nascituro, ainda que este não tenha respirado. Olha que beleza, pessoal. Então a mulher não está sob a influência do estado puerperal, portanto afasta-se a ideia do infanticídio. Ela pratica o crime de homicídio, já que o trabalho de parto tinha se iniciado, ainda que o nascituro não tenha respirado. Qual foi o gabarito dessa questão? Correto, pessoal. O gabarito dela foi correto. Por quê? Porque é justamente esse o entendimento do STJ. Então existe o crime de homicídio, ainda que o nascituro não tenha respirado. Eu preciso que você não se esqueça disso para a sua prova. E eu não estou te dizendo que o entendimento lá no direito civil é um entendimento equivocado. Não, nada disso. Veja que, na verdade, eu só estou te trazendo uma informação a mais. É uma ótica diferente que o direito penal tem em relação ao mesmo acontecimento. Para o direito civil, para a garantia dos direitos de personalidade, exige-se a respiração. Isso é uma coisa. Agora, para o direito penal, para a caracterização do delito de homicídio, exige-se a respiração? Não se exige.
Entendimento do STJ nesse sentido e questão de prova, te provando, que é o que interessa pra gente, concurso público, te comprovando que efetivamente a respiração, tendo ou não tendo acontecido, é indiferente para a caracterização do crime. Claro isso daí, pessoal? 100%? Então a gente pode avançar, vamos lá. Agora a gente vai estudar o tipo subjetivo, que a gente também conhece como elemento subjetivo. Elemento subjetivo, ou seja, qual é o estado psicológico que o agente tem que ter ao praticar o crime? E aí a gente vai lembrar. O crime de homicídio ele pode ser praticado a título doloso ou a título culposo. Eu posso punir tanto o homicídio a título de dolo, e aí seja dolo direto ou eventual, como a título de culpa, e aí seja culpa consciente ou inconsciente. Ok? Lembrando, pessoal, quando eu penso no delito de homicídio, eu exijo que o agente possua uma finalidade específica para a prática do crime? É necessário que o agente queira algo especial quando ele pratica aquele resultado morte contra a vítima? Não. Então o que eu tenho aqui no elemento subjetivo é o seguinte: o crime ele vai ser punido a título doloso ou culposo, mas eu não exijo finalidade específica do agente. Então olha aqui comigo na tela. Não se exige finalidade específica do agente. Ou seja, não me interessa a razão pela qual você matou. Se você matou, você responde pelo crime de homicídio. É lógico, pessoal, e aqui, pelo amor de Deus, eu quero que você lembre de informações que a gente já trouxe. Eu estou te dizendo que para a caracterização do homicídio eu não preciso de nenhuma finalidade específica. Mas vamos lembrar comigo? Se o agente tem a finalidade específica de motivação política e ele pratica o crime contra presidente da República, da Câmara, do Senado ou do STF, obviamente eu não estou diante do crime de homicídio. Eu estou te dizendo o seguinte: o crime de homicídio não exige uma finalidade específica própria. Mas a depender da circunstância, se o agente tem uma finalidade específica quando ele mata a vítima, eu posso caracterizar um crime diverso. É o que ocorre no caso do artigo 29 da Lei 7.170. Se o crime é praticado contra o presidente da República com a finalidade específica de motivação política, ele deixa de ser homicídio e passa a ser outro crime. Então, a regra é a seguinte: independentemente da finalidade do agente, se ele mata alguém, ele responde por homicídio. Agora, obviamente, em casos especiais, a finalidade do agente pode fazer com que se altere a tipificação legislativa. E a gente viu esse caso. Lembra disso daí comigo? Tranquilo. Da mesma forma, se quando o agente pratica o crime de homicídio, a finalidade dele é destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, eu estou diante de um agente que praticou o crime também de genocídio. Então ele pratica o homicídio, mas a finalidade especial no homicídio praticado faz com que ele responda também por outro crime, o crime de genocídio. Então olha que interessante. Eu não exijo finalidade específica para a prática do crime de homicídio, mas a finalidade especial em determinados casos, ela pode gerar um outro crime ou então acrescentar um crime diverso. Então ela caracteriza um crime diferente, ou então ela acrescenta ao homicídio praticado um outro crime. É o exemplo do genocídio, é o exemplo da Lei de Segurança Nacional. Você já conhece a Lei de Segurança Nacional, você já conhece o genocídio. Você vai botar essa observação. Cuidado! Quando existir finalidade específica do agente, esse crime pode ser diferente. Eu não exijo finalidade específica para a prática do homicídio, mas havendo finalidade específica, posso estar diante de crime diferente. Tranquilo isso daí? Beleza. Pessoal, vamos analisar agora comigo na tela a consumação do delito de homicídio. Você quer deixar claro? A gente pode, vou colocar a observação para você. Cuidado, te ajudar a escrever. Vamos lá, fica atento com isso aqui. Cuidado. Em determinadas situações, então olha só, em determinadas situações, a finalidade específica do agente. Então, em determinadas situações, a finalidade específica do agente pode caracterizar crime
diverso. E aí eu vou botar aqui o exemplo, você já conhece o exemplo. Artigo 29 da Lei 7.170 de 83. Ou o concurso formal com outro delito. É o que acontece com o genocídio. Então, olha que importante. Em determinadas situações, a finalidade específica do agente pode caracterizar um crime diferente, deixa de ser o artigo 121 e passa a ser o artigo 29 da Lei 7.170, ou então pode caracterizar o concurso formal, ou seja, continua sendo homicídio, mas além do homicídio vai haver a responsabilização pelo crime de genocídio. Então, o crime de homicídio é um crime que não exige finalidade específica, mas que em determinadas situações, em razão da finalidade do agente, pode gerar para a gente uma dessas duas consequências. Tranquilo? Então a gente vai mais tranquilo agora a analisar a consumação do crime de homicídio. Quando é que ele se consuma? E aí, pessoal, eu trago a informação para você. A consumação do crime de homicídio se dá com a morte da vítima. É um delito material, ele exige a morte da vítima. E aí o interessante aqui é o seguinte: da mesma forma que a gente discute quando é que se inicia a vida extrauterina, a gente também precisa cravar quando é que se encerra a vida. Porque o delito de homicídio, ele só resta consumado a partir do momento em que aquela vítima morre. Ou seja, a partir do momento em que a vida cessa. Então eu preciso descobrir em que momento a vida acaba. A partir daquele momento o crime de homicídio estará consumado. E aí a gente tem hoje tranquilo isso na nossa legislação. A lei que trata dos transplantes, ela deixa claro para a gente que a morte do agente, ela é cientificamente considerada morte quando ocorre a cessação das atividades encefálicas. Então é o seguinte, pessoal, parou a atividade cerebral, caracterizou a morte. Essa é a definição científica para o fim da morte, que já foi inclusive incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Então hoje a gente tem um momento muito bem delimitado para esclarecer quando é que ocorre a morte do agente. A morte do agente ocorre quando cessa-se a atividade cerebral. Então olha que importante, coloquei essa observação para você na tela. Em que momento que se ocorre, em que momento se dá o fim da vida? A morte ocorre com a cessação da atividade encefálica. De acordo com a Lei 9434 de 97, seu artigo 3º, né, a lei que trata dos transplantes, o artigo 3º diz pra gente o seguinte: eu vou ler só o que eu sublinhei e negritei, para você entender a lógica do raciocínio. A retirada pós-mortem deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Então, primeiro vamos analisar aqui só o que eu grifei. Ele está te dizendo o seguinte: a retirada pós-mortem, ou seja, a retirada depois da morte, ela só pode ser realizada se você me garante que a vítima está morta. Para eu considerar uma retirada como a retirada de órgão pós-mortem, uma retirada de órgão depois da morte, você deve me comprovar que a morte aconteceu. Ok. E como é que eu comprovo que a morte aconteceu? De acordo com a própria lei, essa morte tem que ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Então veja que o entendimento científico que foi inclusive colocado na norma, ele diz para a gente o seguinte: a partir do momento da morte encefálica, eu estou diante do fim da vida. E aí eu autorizo a retirada de quê? Tecidos, órgãos, partes do corpo humano, que são destinados a transplante ou tratamento. Beleza? Essa morte encefálica, que garante que a pessoa realmente perdeu a vida, ela deve ser constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, olha que essa lei de transplante ela deixa claro para a gente o seguinte: eu considero que ocorreu a morte quando ocorreu a cessação da atividade encefálica, a morte encefálica. É nesse momento, pessoal, que se consuma o crime de homicídio. Beleza? Então vamos lá? A vida extrauterina, que é o objeto jurídico que, quando atingido, caracteriza o homicídio. Ela se inicia com o início do trabalho de parto e ela se encerra com o fim da atividade cerebral, com a cessação da atividade encefálica. Claro isso daí? A partir do início do trabalho de parto até o momento em que ocorreu a cessação da atividade cerebral, eu tenho ali
o que a gente considera como vida extrauterina para os fins do direito penal. Um atentado contra essa vida no decorrer desse tempo caracteriza-se como homicídio. Claro isso daí? Beleza. A gente vai fazer uma nova pausa e a gente volta na sequência ainda trabalhando todas as questões atinentes ao delito de homicídio. Um abraço e até já já.